Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 7 sobre análise sintática e hoje nós veremos aí o sujeito inexistente, o nosso último sujeito a ser estudado. Pois bem pessoal, para que a gente possa explicar aí o que é o sujeito inexistente, é importante que a gente faça aí uma revisãozinha dos outros tipos de sujeito estudados até agora. Pois bem, nós estudamos num primeiro momento o sujeito aí, o sujeito o qual nós chamamos de sujeito simples. Simples, e a gente pode dizer que ele é simples determinado. Por que é simples? Porque ele tem apenas um núcleo. Determinado por quê? Porque ele está determinado aí na oração. E é o que eu tenho aqui em A. João foi à danceteria. Aí eu vou fazer a perguntinha para o verbo, né? Quem é que foi à danceteria? João. Pois bem, eu tenho aqui João, né? Ali um único núcleo, é só ele, uma única palavrinha importante. E determinado. Então eu vou dizer que esse sujeito é um sujeito simples determinado. Em B eu tenho o seguinte, falei a verdade. Quem é que falou a verdade? Eu, mas não está ali, está oculto ou implícito, né? Ou elíptico, como alguns gramáticos gostam de falar. Pois bem, o sujeito não aparece aqui. O que me diz é a desinência, né? Qual é o sujeito? Ele está oculto, mas eu sei que fui eu. Então esse sujeito aqui é o sujeito que a gente chama aí de oculto, elíptico, desinencial, enfim, tem vários nomes, mas a vocês é importante saber aí, para vocês é importante saber que é um sujeito que não aparece, mas a desinência me diz qual é o sujeito. E aqui em B eu já tenho, procuraram você por aqui. Qual é o sujeito? Eu sei que tem um eles, aqui tem um eu, né? Aqui tem um eu, e aqui tem um eles. Tá aqui, tem um eles. Eles procuraram você por aqui. Mas quem são eles? Eu não sei. Aqui eu sei que sou eu, só está oculto. Né? Aqui eu não sei quem são eles. Então aqui o sujeito está indeterminado. Indeterminado. Já em D eu tenho o seguinte, o poste e a casa desabaram. O que desabou? O poste e a casa. Pois bem, temos aqui um caso de sujeito composto, com dois núcleos. Tá aí. Sujeito simples, determinado, sujeito oculto, sujeito indeterminado, né? E o sujeito composto. Pois bem, pessoal, em todas essas orações aqui é possível a gente achar o sujeito, né? Porque eles estão ali. De alguma maneira, numa análise sintática, vocês vão encontrar esse sujeito. Já nessas orações aqui, vocês certamente não conseguirão encontrar aí o sujeito. Basta dar uma lida, né, uma olhadinha aqui nessas orações que vocês vão ver que vocês não vão encontrar o sujeito. O caso da E, nevou durante o dia. Eu vou fazer aí a pergunta para o verbo, quem é que nevou? O que é que nevou? Vou obter como resposta durante o dia? Que estranho, né? Então não tem como determinar o sujeito aqui. Pois bem, aqui eu não tenho sujeito, mas eu tenho o quê? O predicado, né? O predicado está aí, eu não tenho sujeito. Na F, já passa da meia-noite. Olha o verbo passar aqui. O que já passa? Eu vou fazer a pergunta para o verbo. O que já passa? Eu vou dizer da meia-noite. Então também não é o sujeito. Não tem como encontrar o sujeito. Verbo passar. Na G eu tenho havia um problema no carro. Aí eu tenho que ter todo um cuidado com esse verbo haver. Eu vou fazer a pergunta. O que é havia? E eu vou dizer, vou obter como resposta um problema no carro. Opa, um problema no carro do sujeito. Cuidado, olha, tem que decorar isso aqui, tá? Se eu fizer a perguntinha para o verbo o que havia, eu vou obter como resposta um problema no carro. Um problema no carro é o sujeito. Não, tá? Por quê? Porque esses verbos que vocês estão vendo aqui, ó, nevar, passar, havia, eles são verbos aí na língua portuguesa todos especiais, que tem aí uma análise um pouco diferente. Pois bem, pessoal, a gente já vai ver por quê. O que é uma oração sem sujeito? São orações construídas com verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? In é negação. Pessoal quer dizer pessoa, não pessoa. Que não tem pessoa, que não tem sujeito. São verbos que não têm sujeito. Eles estão aí na terceira pessoa do singular. Quais são esses verbos? Como é que eu vou saber? Aí eu vou dar uma estudada e vou ter que decorar aí quais são esses verbos. Os verbos impessoais, que não vão aparecer aí com sujeito, vão aparecer sempre sem pessoa, sem sujeito. Pois bem, eu tenho um aqui, o verbo haver é um deles. Agora, o verbo haver no sentido de existir.
Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. E é no sentido de existir, ele vai aparecer comumente no sentido de existir, geralmente aparece no sentido de existir, mas pode aparecer no sentido de acontecer, realizar-se, decorrer, tá? E aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Há um problema sério. Existe um problema sério. Verbo haver no sentido de existir. Essa oração não tem sujeito. Haverá um evento amanhã. Olha, verbo haver no sentido de acontecer. Acontecerá um evento amanhã. Essas duas orações não têm sujeito. Eu tenho aqui duas orações sem sujeito ou um caso de sujeito inexistente. Então o verbo haver no sentido de existir, acontecer e realizar-se ou decorrer, tá? Não terá sujeito. Olha a decoreba aí. Tá? Vamos se esforçar um pouquinho. Pois bem, um outro caso de verbo aí impessoal é o verbo fazer, estar, ser e passar, com sentido de tempo. Tem que decorar. Olha os exemplos aqui, ó. Faz 2 anos que me formei. O verbo fazer aí, né, com sentido de tempo. Faz 2 anos. E aí entra aí aquela... o que as pessoas falam, é fazem 2 anos ou é faz 2 anos? É faz 2 anos. Por quê? Porque o sujeito é o termo que concorda aí com o verbo. Neste caso, é uma oração sem sujeito, né? Não tem sujeito, por que vai ter que concordar aí com o numeral, com o número, com o 2? Né? Não vou dizer fazem 2 anos, não tem sujeito aqui. Eu vou dizer faz 2 anos que me formei. O verbo fazer no sentido de tempo, tempo decorrido. Olha o verbo estar aqui, ó. Tempo decorrido e temperatura nesse caso. Ontem estava calor, né? Ontem estava calor, mas estar calor também indica aqui uma questão aí da temperatura. Então é o verbo estar, indicando o tempo corrido, e também tem a ver aí com temperatura. Não tem sujeito. Olha aqui, tem até um asterisco aqui, por quê? Porque o verbo ser tem uma concordância e toda que especial que a gente vai ver em concordância verbal. Mas enfim, é um verbo ser, indicando aqui tempo, então eu vou dizer era 30 de maio de 1980. O asterisco está aqui, o M está ali por quê? Porque tem uma concordância especial que a gente vai ver depois. Por que eu posso dizer eram 30 de maio de 1980 e era 30 de maio de 1980. As duas formas estão aí corretas. Aqui eu tenho um caso de verbo passar, né? Com sentido aí de tempo decorrido. Já passava das 5 da tarde. Também um caso aí de verbo impessoal. Ou seja, nenhuma dessas orações aqui tem sujeito. Tem orações sem sujeito, sujeito inexistente. Nosso próximo caso, pessoal, tá aqui, ó, terceiro. São verbos que indicam aí fenômenos da natureza, que são muito fáceis de serem decorados aí. Ventava muito durante a noite. Olha que engraçado, não tem sujeito, verbo ventar. Né? Como é que vai ter sujeito? Como é que não tem nem como conjugar? Eu vento, tu ventas, ele venta, nós ventamos, vós ventais. Não tem como a gente fazer ventar. Né? Então os verbos que indicam aí fenômenos da natureza, ou fenômenos naturais, não tem como ter sujeito. Então tá aqui, ó, nevou no sul do país, ó, verbo nevar. Choveu durante todo o verão. 3 verbos aí que indicam fenômenos da natureza e orações sem sujeito. Também são verbos aí impessoais, tá? Comecemos então com as nossas observações. Isso aqui é muito importante porque pode ajudar vocês aí a resolver uma questão na hora de fazer um concurso. Olha a observação, o verbo que indica fenômeno da natureza, usado em sentido figurado, né, que não é o sentido aí real, literal da palavra, ele possui sujeito. Pois bem, choveram cartas para você. Vocês já saíram na rua e viram as cartas caindo do céu? Chove carta? Não, não chove carta. Né? Isso aqui é o sentido figurado, como se fosse aí poético, digamos assim. Né? Não é o sentido literal, o sentido verdadeiro. É como se fosse uma poesia. Choveram cartas para você. Então, quando está no sentido aí literal, digamos assim, que poético, daí, como se fosse uma história literária, digamos assim, como se fosse uma poesia, isso aí a gente vai ver na parte lá de conotação e denotação. Tá? Linguagem denotativa, linguagem conotativa. Aqui está na linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, a linguagem subjetiva, né? Das poesias, digamos assim. Quando o verbo que indica fenômeno da natureza está aí no seu sentido poético, figurado ou conotativo, a oração tem sujeito, tá? Porque está no sentido figurado. Então o sujeito aqui é cartas. Eu vou dizer o que choveram? Cartas, né?
e cartas aqui é o sujeito, tá? Porque está no sentido figurado. Agora observe aqui embaixo, choveu muito em Santa Catarina. O sujeito aqui é sujeito inexistente, porque o verbo chover aqui está no seu sentido literal, no seu sentido verdadeiro, não é poético. Verbo chover, indicando o fenômeno da natureza, não tem sujeito. Então essa oração não tem sujeito. Aqui tem sujeito porque está no sentido figurado. Quando o verbo aí que indica fenômeno da natureza estiver no sentido figurado, ele tem sujeito. Não esqueçam disso, hein? Pois bem, a observação 2 está aqui, pessoal. Verbo existir possui sujeito. É o verbo haver no sentido de existir que não tem sujeito. Tá? É o haver no sentido de existir. O existir tem sujeito. Então eu tenho aqui duas orações. Existiam muitas lojas lá. É o verbo existir, não é o verbo haver. Tá? Então tem sujeito aqui, porque o existir tem sujeito. Ó, muitas lojas é o sujeito. O que existiu? Muitas lojas. Então muitas lojas aqui é o sujeito. Já aqui embaixo eu tenho o verbo haver com sentido de existir. E aí o que acontece? Não tem sujeito. Havia muitas lojas lá. Pois bem, oração sem sujeito, muitas lojas, o que é? Objeto direto. Esse muitas lojas aqui, se eu fizer a perguntinha, o que havia lá? Eu vou obter como resposta muitas lojas. Porém, eu tenho que me lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Né? E aí, eu tenho que saber que esse muitas lojas não é sujeito. Então, o que ele é? É um objeto direto. É muito fácil, é muito tranquilo. Não tem segredo nenhum, pessoal. Tá? Então, por hoje é isso. Tá? A nossa próxima aula aí vai ser sobre o estudo do predicado. Tá ok?